Bom dia, irmãos. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Quero meditar com vocês no texto que achei muito interessante, de 1 Samuel, capítulo 15, verso 29, que diz assim: E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Eu fiquei pensando num tema interessante. Deus muda de ideia. Você já pensou nisso? Deus muda de ideia? Se muda, por que ele muda de ideia? Olha, 34 vezes no Antigo Testamento diz que Deus muda de ideia ou se arrepende. 34 vezes só no Antigo Testamento. Por acaso isso significa que ele voltou atrás? Ou teve misericórdia? Deus não tem pecados e nem falhas. Nós vamos encontrar isso em 1 Samuel capítulo 15, verso 29. Que diz: E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. E ainda, Números, capítulo 23, verso 19, vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Pode ser que Deus decida interromper um ato seu, e pode ser que ele decida em resposta a orações, mas orações de arrependimento, porque Deus é um Deus que busca arrependimento. Deus não tem prazer na morte da sua criatura. E quando a sua criatura se arrepende, ele abraça essa criatura. Jeremias capítulo 18, versos de 7 a 10, vai dizer: No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu tinha falado que lhe faria. Percebeu? Está voltado tudo para a misericórdia. Veja ainda, Joel capítulo 2, versos 12, 13 e 14. Diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Percebeu? Convertei-vos, arrependei-vos. E isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, verso 14, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Deus também pode voltar atrás em resposta a um intercessor, ou mesmo por sua grande misericórdia. Juízes, capítulo 2, verso 18, vai dizer assim: E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido por causa dos que os oprimiam e os afligiam.
O capítulo 15 de 1 Samuel fala de Saul sendo rejeitado. Nós já vimos isso já por dois momentos, por duas reflexões. E Deus rejeitou Saul, não foi por causa de Saul, que Deus escolheu Saul. Por que ele teria rejeitado Saul? Teria se arrependido? Não. Deus não erra, Deus não é humano, Deus não falha. Deus rejeitou Saul por misericórdia de um povo, ou em favor de um povo que não sabia a fria em que eles estavam entrando. E aquele homem, Saul, ele se desviou de Deus. Entre os teólogos, discute-se a respeito do grau em que o Deus absolutamente sábio e todo-poderoso pode mudar de ideia. Na Bíblia, qualquer expressão que se refira a uma mudança de ideia da parte de Deus vai refletir o modo como os seres humanos enxergam a atividade divina. Não é como Deus é, mas é como nós enxergamos. E é interessante quando a gente vê isso, ou quando a gente consegue entender Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, que vão dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Eu penso que Deus pensa como eu penso, mas Deus não pensa como eu penso. Ele pensa como Ele pensa. O texto de Isaías ainda continua: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando você lê na Bíblia que Deus se arrependeu, saiba que Deus não se arrepende. Ele pode voltar atrás por causa da sua grande misericórdia e o seu grande amor. Então é por isso que vale a pena a gente orar. Orar pedindo pela misericórdia de Deus. É por isso que a gente ora pela nossa nação, é por isso que a gente ora pela pessoa doente, porque Deus espera que Ele seja engrandecido, seja glorificado quando há arrependimento. Deus não se arrepende, nós é que nos arrependemos. E com esta, a gente consegue alterar o que Deus tinha para nós, mas alterar não porque Ele se arrependeu, mas porque Ele deu um breque naquilo por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Continua orando, continua confiando em Deus, mas arrependa-se, porque se arrependendo, o Senhor vai ouvir. Lembre-se e pense em 2 Crônicas 7:14 e leve a sério. Deus te abençoe.